Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, pessoal, a disputa pelas linhas da Itapemirim pode estar entrando em uma nova fase. Enquanto muitas empresas optaram por ficar fora do arrendamento, a Águia Branca decidiu assumir a operação temporária. Mas será que existe uma estratégia por trás dessa decisão? E nesse vídeo nós vamos analisar os bastidores dessa decisão, as movimentações de mercado e entender o porquê a Águia Branca pode estar se posicionando para um possível leilão definitivo das linhas da Itapemirim. Então é sobre isso que nós vamos comentar no vídeo de hoje. Então fique aí, porque logo após a vinheta eu te conto. Bom pessoal, desde que a crise da Itapemirim culminou na paralisação das suas operações e na longa disputa judicial envolvendo seus ativos, o mercado rodoviário brasileiro acompanha atentamente cada nova decisão relacionada às linhas da empresa. Porém, nos últimos meses, um fato que chamou muita atenção de empresários, especialistas e entusiastas do setor do transporte, a decisão da Águia Branca de assumir parte das operações através de um contrato de arrendamento. A medida gerou diversas interpretações, enquanto algumas empresas preferiram aguardar os desdobramentos judiciais sem assumir riscos operacionais. A Águia Branca resolveu entrar em campo. E é justamente aí que surge uma pergunta que vem ganhando força nos bastidores. A Águia Branca estaria se preparando um terreno para vencer o futuro leilão das linhas da Itapemirim? Na prática, o contrato de arrendamento significa assumir a operação de determinados serviços por um período determinado. No caso atual, o contrato tem duração aproximada de 1 ano. Isso significa que a empresa que assumiu a operação precisa manter o serviço funcionando durante esse período. É um compromisso operacional importante. Envolve motoristas, manutenção, escalas, fiscalização, combustível, administração e diversos outros custos. Por isso, muitos analistas passaram a questionar por que assumir tanto risco em um cenário ainda cercado de incertezas. A resposta pode estar justamente no futuro. Se durante esse período a justiça decidir pela realização de um leilão definitivo das linhas e ativos relacionados à operação, a Águia Branca já estará ocupando uma posição extremamente privilegiada. Ela conhecerá a demanda, conhecerá os passageiros, conhecerá os horários mais lucrativos e conhecerá os pontos mais críticos da operação. E principalmente, já estará operando. A vantagem de quem já está dentro do jogo é... imagine duas empresas disputando a mesma linha. A primeira já opera a linha há meses. A segunda nunca colocou um ônibus naquela rota. Quem possui mais informações? Quem conhece melhor os desafios? E quem consegue calcular melhor os custos? E quem consegue fazer uma oferta mais precisa? A resposta é evidente. A empresa que já está operando possui uma vantagem competitiva enorme. Não necessariamente uma vantagem jurídica, mas uma vantagem operacional. E isso pode ser decisivo em um leilão. Se a Águia Branca decidir disputar definitivamente estas linhas, ela não estará começando do zero. Ela estará apenas consolidando algo que já vem construindo ao longo dos últimos meses. Mas por que outras gigantes ficaram de fora? Uma das perguntas mais frequentes dos inscritos aqui do canal é o porquê grupos como os Gontijo, JCA e outros grandes operadores não demonstraram interesse pelo arrendamento. A resposta pode ser bem mais simples do que parece. Esses grupos já possuem operações consolidadas, possuem mercados fortes, possuem marcas extremamente conhecidas, possuem uma rede de linhas já estruturada. Assumir um arrendamento temporário significa investir dinheiro sem qualquer garantia de permanência futura. É um risco elevado. Você investe em pessoal, investe em frota, investe em logística, investe em estrutura, mas pode perder tudo caso outra empresa vença um eventual leilão. Mas do ponto de vista empresarial, faz sentido que muitos grupos tenham decidido aguardar.
O leilão é um cenário completamente diferente. Quando falamos do arrendamento, estamos falando de operação. Quando falamos de leilão, estamos falando de aquisição. E essa diferença muda completamente a estratégia das empresas. No arrendamento, existe risco operacional imediato. No leilão, existe uma disputa financeira. A empresa apresenta sua proposta, se vencer, fica com o ativo. Se perder, principalmente não assume os custos da operação. Por isso, muitos especialistas acreditam que o verdadeiro interesse das grandes empresas pode surgir apenas quando houver uma definição sobre o leilão. Nesse momento, grupos que hoje parecem distantes podem entrar fortemente na disputa. A Águia Branca sempre sonhou com essas linhas? Outro ponto que merece destaque é que muitos anos o Grupo Águia Branca é citado em discussões relacionadas à expansão de sua presença nacional. As linhas operadas historicamente pela Itapemirim sempre foram consideradas estratégicas. São corredores importantes, ligam grandes centros urbanos, possuem tradição de mercado. Muitas delas continuam apresentando forte demanda mesmo após toda a crise capixaba. Por isso, para muitos observadores do setor, a atual movimentação da Águia Branca não seria uma surpresa, seria mais um capítulo de uma estratégia de longo prazo. O desafio financeiro da Suzantur. Enquanto a discussão sobre o futuro das linhas continua, existe uma outra questão que vem preocupando o mercado: o destino dos trabalhadores. Nos bastidores, cresce a percepção de que manter centenas de funcionários sem operação regular se torna cada vez mais difícil financeiramente. Motoristas, mecânicos, bilheteiros, administrativo, pessoal de manutenção, todos representam uma estrutura de custos elevada. Nenhuma empresa consegue sustentar indefinidamente uma folha de pagamentos desse tamanho sem geração de receita compatível. Por isso, existem dúvidas sobre qual será o caminho adotado pela Suzantur nos próximos meses. O mercado acompanha atentamente cada movimentação. O fator tempo pode favorecer a Águia Branca. E existe um velho ditado empresarial: quem chega primeiro conhece melhor o terreno. E talvez exatamente isso que esteja acontecendo. Cada mês de operação permite à Águia Branca coletar informações valiosas: fluxo de passageiros, receita por trecho, custos reais, necessidade de reforço de frota, potencial de crescimento. Tudo isso gera inteligência de mercado, informações que podem ser decisivas quando chegar a hora de fazer uma proposta definitiva. Mas o que pode acontecer com a marca Itapemirim? Outro tema que desperta enorme curiosidade é o futuro da marca Itapemirim. Caso uma empresa adquira definitivamente as linhas, duas possibilidades irão surgir. A primeira é manter a marca viva e a segunda é absorver as operações e utilizar apenas a marca da nova operadora. No caso da Águia Branca, muitos analistas acreditam que a tendência seria fortalecer sua própria identidade visual. Isso significaria uma substituição gradual da marca Itapemirim. Por outro lado, também existe quem defenda a marca ainda possui um valor histórico e reconhecimento nacional, mas a decisão dependerá de estudos de mercado e dos custos envolvidos. A disputa que ainda está longe do fim, que apesar de todas as especulações, uma coisa é certa: nada ainda está definido. O futuro das linhas da Itapemirim continua dependendo de decisões judiciais e administrativas. Novos concorrentes podem surgir, novas propostas podem aparecer, o cenário pode mudar rapidamente. Entretanto, a movimentação da Águia Branca demonstra que algumas empresas estão dispostas a assumir riscos para colher resultados maiores no futuro. E isso torna essa história ainda mais interessante. Ou seja, uma aposta ousada que pode mudar o mercado. A decisão da Águia Branca de assumir o arrendamento das linhas da Itapemirim pode ser vista de duas formas. Para alguns, trata-se apenas de uma oportunidade operacional temporária, porém para outros é uma estratégia cuidadosamente planejada para conquistar uma posição privilegiada em um eventual leilão. O fato é que a empresa passa a acumular uma experiência prática, conhecimento operacional e presença efetiva nas rotas que um dia pertenceram à maior empresa rodoviária do Brasil. Enquanto outras companhias observam de fora, a Águia Branca está dentro da operação. E em uma disputa tão importante quanto esta, estar dentro pode fazer toda a diferença. Os próximos meses serão decisivos para definir quem ficará com um dos maiores patrimônios do transporte rodoviário interestadual brasileiro.
E você acredita que a Águia Branca está apenas operando temporariamente ou está preparando o caminho para assumir definitivamente as linhas da Itapemirim? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Bom, pessoal, o caso envolvendo as linhas da Itapemirim revela muito mais do que uma simples disputa empresarial. O que está em jogo é o futuro de um dos mais tradicionais conjuntos interestaduais do país, um patrimônio construído ao longo de décadas e que continua despertando o interesse de grandes grupos do transporte rodoviário brasileiro. E ao observar essa movimentação recente de mercado, fica mais do que evidente que cada empresa está adotando uma estratégia diferente diante das incertezas jurídicas que ainda cercam o processo. Enquanto algumas companhias optam por aguardar uma definição mais clara através de um eventual leilão dos ativos, outras parecem dispostas a assumir riscos operacionais agora para tentar garantir vantagens competitivas no futuro. Porém, nesse contexto, a Águia Branca surge como protagonista. Ao aceitar esse desafio de operar as linhas da Itapemirim por meio do novo arrendamento, a empresa não apenas assume a responsabilidade e custos imediatos, mas também passa a ter acesso privilegiado às informações estratégicas sobre a demanda, a rentabilidade, comportamento dos passageiros e viabilidade operacional de cada rota operada nas linhas da Itapemirim. Porém, por outro lado, ainda é muito cedo para afirmar que essa estratégia garantirá qualquer vantagem decisiva em uma futura disputa judicial ou financeira. Porém, o histórico do setor já demonstra que leilões costumam atrair investidores e operadores de diferentes portes, especialmente quando envolve ativos considerados estratégicos para a expansão nacional. Outro ponto que merece muita atenção é a situação dos trabalhadores, que permaneceram ligados às operações da Nova Itapemirim Suzantur. Independentemente de quem venha assumir definitivamente essas linhas, existe uma preocupação legítima com a preservação de empregos e com a continuidade dos serviços prestados aos passageiros em diversas regiões do país. O que parece cada vez mais claro é que o mercado rodoviário está entrando em uma nova fase. O modelo tradicional de operação das grandes empresas vem sendo substituído por estratégias mais agressivas, envolvendo arrendamento, disputa judicial, reestruturações e movimentações de consolidação empresarial. Porém, a história da Itapemirim, portanto, ainda está longe de chegar ao fim. O que vemos atualmente pode ser apenas o início de uma disputa muito maior, capaz de redefinir o mapa do transporte interestadual brasileiro nos próximos anos. Até que haja uma definição da justiça, o setor continua acompanhando cada movimento, cada decisão e cada estratégia adotado pelos principais grupos do país. E nesse cenário, a pergunta que permanece aberta é: a Águia Branca está apenas operando uma oportunidade temporária ou construindo passo a passo o caminho para se tornar uma grande vencedora da disputa das linhas da Itapemirim? A resposta, como toda grande reportagem aqui do canal, ainda está sendo escrita pelos acontecimentos dos próximos capítulos. Porém, nós vamos continuar acompanhando e vocês sabem, qualquer novidade que surgir, eu vou estar trazendo para vocês aqui no canal. Tá joia? Pessoal, gostaria de convidar vocês a estar seguindo o canal lá no Instagram. Tá aparecendo aqui para vocês, rickls.yt. Vai lá, segue lá, tem conteúdos bem diferentes. Logo eu vou estar postando mais conteúdo para vocês lá também no nosso Instagram. Você pode também estar seguindo o canal também lá no nosso TikTok. Tem vídeos bem curtinhos, bem legais que vocês podem estar acompanhando. Vai lá, segue lá no TikTok também que tá aparecendo aí para vocês. E caso você queira contribuir financeiramente e mensalmente para o crescimento do canal através do clube Seja Membro aqui do canal, é possível. E vocês podem ficar tranquilo. Todo o valor é sempre transferido para o YouTube, que mensalmente passa para a gente aqui no canal. Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!